Capítulo 5. A intimidade da sala de estar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Apocalipse 3, 20. Provavelmente Simeão era como a maioria dos garotos de sua idade em 430 d.C. O jovem de 13 anos passava uma boa parte do tempo cuidando dos rebanhos do seu pai nas encostas da Cilícia. Mas um dia, depois de ter ouvido uma pregação sobre o Sermão do Monte, o coração de Simeão foi agitado e transformado. Ele deixou a família e o lar e começou uma busca incessante por Deus, que o levou de um mosteiro até o deserto da Síria, e há 3 décadas sentando-se sobre uma coluna. Sim, uma coluna. Simeão, o estilita, iniciou uma moda espiritual que duraria mais de 1000 anos. Ele foi o primeiro eremita da coluna. O fervor espiritual sempre se reveste de várias formas, e os primeiros 1000 anos de cristianismo foram caracterizados por muitas bizarrices. Do mesmo modo que a igreja, o mundanismo também cresceu. Em reação, muitos cristãos recolheram-se para uma vida de pobreza, castidade e separação. Famintos por santidade, os monges reuniram-se em comunidades, sempre competindo entre si na busca por abnegação. Eu diria que Simeão venceu a disputa. Simeão foi para o deserto da Síria e viveu com uma corrente de ferro em seus pés antes de se enterrar até o pescoço por vários meses, escreve Robert J. Morgan em sua obra On This Day. Quando as multidões congregaram-se para ver seus atos de notória santidade, Simeão resolveu escapar das distrações vivendo no alto de um pilar. A primeira coluna tinha 1,80 m de altura, mas logo ele construiu outras mais altas até que sua residência permanente atingisse 18 metros. Ele viveu ali por 30 anos, exposto a tudo, amarrado ao seu poleiro por uma corda para evitar uma queda enquanto dormia. Através de uma escada, seus seguidores lhe traziam comida todos os dias e removiam o lixo. Milhares de pessoas vinham para olhar o homem estranho sobre a coluna. Centenas ouviam as pregações diárias de Simeão sobre a importância da oração, da abnegação e da justiça. Mas a pergunta que aflora em mim, e talvez naqueles que foram ouvi-lo, é essa. A vida de Simeão em um pilar o levou, de alguma forma, a ficar mais perto de Deus? O fardo da espiritualidade. Intimidade com Deus. O que isso significa para você? E como você a alcança? É necessário sentar em uma coluna como Simeão ou ser enterrado na areia até o pescoço? Será um nível de consciência atingido somente através da devoção profunda? Algumas religiões dirão que sim. De acordo com o hinduísmo, uma religião baseada no karma das boas obras, a vida de uma pessoa não é suficiente para a alma alcançar a iluminação espiritual. Os matemáticos hindus calculam serem necessárias 6,8 milhões de rotações por meio da reencarnação para que o mal e o bem em nós se equilibrem. Só então poderemos experimentar o último nível espiritual do Nirvana. No Extremo Oriente, durante os festivais religiosos, os homens geralmente têm ganchos introduzidos na pele em suas costas. Esses ganchos são amarrados a carroças cheias de pedras que são arrastadas pelos homens nas ruas, na esperança de obter o perdão para os pecados. Em determinadas áreas do México, os homens se arrastam de joelhos em longas peregrinações. Em todo o mundo, as pessoas percorrem distâncias inimagináveis para encontrar a Deus, o que é uma tristeza quando você considera os caminhos inimagináveis que Deus já percorreu para nos encontrar. Não precisamos de milhares de vidas para sermos puros o bastante e vermos a Deus. Não necessitamos colocar ganchos em nossas costas ou dilacerar nossos joelhos para receber o favor de Deus. Só precisamos de Jesus, pois Ele é a única prova de que necessitamos. De fato, o Pai nos quer perto de si e está disposto a fazer o que for necessário para isso acontecer. É difícil imaginar que o Criador do Universo deseje nos conhecer. Nos sentimos tão indignas,
Por essa razão, muitas de nós continuamos a pensar que devemos merecer nosso lugar no céu e que apenas os superespirituais, somente os Simeões deste mundo, podem realmente conhecer a Deus. Oprimidas pelo peso da nossa própria espiritualidade, nos esforçamos sob o fardo da autoimposição de deveres. Eu tenho que fazer isso, ou não conseguirei conhecer a Deus enquanto não fizer aquilo. Passamos tanto tempo de nossas vidas nos preparando para conhecer a Deus ou afastando o medo de desagradá-lo, que nunca chegaremos até a intimidade da sala de estar proporcionada por Jesus. Na verdade, a intimidade com Deus é o objetivo principal da encarnação e da morte de Jesus. Paulo escreve em Efésios 2,13: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois quando Jesus morreu, a cruz cobriu como uma ponte o grande abismo do pecado que nos separava de Deus. Com seu último suspiro, Jesus rasgou o véu que impedia o contato entre o pecador e Deus. Agora podemos entrar na presença de Deus, limpos e aprovados, não por nossas obras, mas por sua graça. Jesus derribou a parede de separação que estava no meio, versículo 14, e separava a humanidade de Deus. Quando não podíamos alcançar o paraíso, ele desceu até nós e nos recebeu na sala de estar através de Jesus Cristo. Essas são as boas novas do Evangelho. O caminho foi aberto, o preço foi pago, apenas precisamos nos aproximar. O preço foi pago. Conta-se a história de um jovem que deixou sua terra natal e viajou de navio até a América para ter uma nova vida no novo mundo. Antes de partir, seu pai lhe deu algum dinheiro. Não era muito, mas era tudo que tinha. Esperava que o dinheiro ajudasse até o jovem encontrar um emprego. Sua mãe lhe entregou uma caixa com alimentos para a jornada. Depois se beijaram, se abraçaram e com lágrimas se despediram. No navio, o jovem deu sua passagem ao funcionário e achou o caminho para a minúscula cabine que dividiria com muitos outros durante a viagem de um mês até Nova York. Mais tarde, na hora do jantar, o jovem foi até o convés e desembrulhou um sanduíche feito por sua mãe. Ele comeu em silêncio enquanto assistia à fila dos passageiros dentro de uma ampla dependência cheia de mesas. Ouvia as risadas dos que conversavam e via os garçons trazerem pratos com comida quente e fumegante. Mas ele apenas sorriu, desfrutando do pão fresco feito por sua mãe e da maçã fresca colhida por seu irmão pela manhã. Ele orou: seja abençoada minha família. Os dias se passaram devagar e os alimentos da caixa do jovem rapaz diminuíram rapidamente. As refeições oferecidas no restaurante deviam custar muito caro e ele precisaria do dinheiro mais tarde. Agora ele comia sozinho na cabine. O cheiro do restaurante fez seu estômago roncar de fome. O jovem havia reservado alguns biscoitos e uma porção de queijo para cada dia, sussurrando uma oração de gratidão antes de raspar o bolor do queijo duro. Uma maçã murcha e a água morna da chuva colhida com uma lata completaram sua escassa refeição. Há 3 dias de Nova York não havia mais nada a comer, senão uma maçã estragada. O jovem já não podia mais suportar. Pálido e fraco, perguntou ao funcionário do navio, em um inglês mal falado: quanto? O funcionário olhou confuso. Comida, disse o jovem enquanto mostrava algumas moedas e apontava para o restaurante. Quanto? Finalmente o comissário entendeu, ele sorriu e apertou sua mão. Não custa nada, disse ele, fechando a mão do imigrante que estava com o dinheiro. Você pode comer o que quiser. O custo das refeições estava incluído no preço da passagem. Essa história significa muito para mim. Durante anos vivi como indigente em vez de viver como princesa. Acomodei-me ao queijo envelhecido e às maçãs murchas, em vez de desfrutar da rica mesa que Deus preparou para mim. Aguardava o dia em que seria digna de sentar à sua mesa, não percebendo que o custo dessa comunhão estava incluído no preço pago por Jesus. O preço foi pago. Por favor, ouça essa simples verdade.
Se você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, o preço já foi pago para você. Isso significa que não há nada que nos afaste da intimidade da sala de estar. A parede de separação que estava no meio foi derrubada, pelo menos do lado de Deus. Mas pode ser preciso um pouco mais de trabalho de demolição, pois o inimigo de nossas almas está muito ocupado construindo barreiras para bloquear a intimidade espiritual.